Olá, pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer grande tê-los aqui comigo. Olá, Carol, tudo bem? Olá, Maria, Garcia, Vitor, muito satisfeita por vê-los aqui. Giovana, Eduardo, Belinha, Georgia. Tudo bem, Pedro? Boa noite. Nossa convidada especial acabou de entrar, Tatiana Psitelli. Deixa eu chamá-la aqui. Boa noite, Verônica, Josiane, Gil, Garcia. Muito bom tê-los aqui. Oi, Tati, minha querida. Olá, professora Olá, Tatiane. Seja tudo bem? muitíssimo bem-vinda. Tudo maravilhoso. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer profundamente a sua disponibilidade de estar aqui nessa hora da noite falando para mim, para os meus alunos. Tem um monte de aluno do IBMEC aqui assistindo a senhora. Então, eu Que bom, gostaria de agradecer profundamente, até porque eu sou sua fã. Já lhe falei isso uma vez, falo novamente. imagina. Adoro as suas produções na área de tributação de gênero, na área de tributação digital também. Então, assim, e agradecer demais por você estar falando de um tema tão relevante, né? Tem muita gente Uhum, pensando em escrever, buscando um artigo, buscando alguma coisa. Eu acho que esse tema pode realmente trazer aí uma inspiração para eles. que Então, bacana. não é? Antes de mais nada, eu queria apresentar a professora Tatiane Piscitelli. Ela é doutora pela USP. Ela tem um grupo, inclusive, na USP sobre tributação em gênero. Não foi à toa que eu trouxe ela aqui para falar sobre esse tema para vocês, tá? E eu não vou perder mais tempo, professor Tatiane. Eu vou passar a palavra para você, pedindo que você comece a nos contar da onde surgiu a ideia de você estudar esse tema. Tá bom, muito obrigada. Bem, inicialmente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, é um prazer. É sempre bom falar desse tema, porque é isso, né? Tem pouca gente ainda falando, mas já tem algumas já. E difundir esse conhecimento, essas ideias, é sempre muito importante para que a gente tenha mais pesquisas e mais reflexões, nesse sentido. O que eu queria te contar, e para todo mundo que está aqui, né, ouvindo a gente, é que essa minha descoberta da relação entre tributação e gênero, ela é relativamente nova, devo dizer, né, devo confessar. Porque o tema não é novo fora do Brasil, ao contrário, ele é bem antigo, né, em algumas palestras minhas eu já mencionei, ele remonta ao movimento sufragista que aconteceu no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Houve uma união das mulheres que detinham posses para deixar de pagar tributos, exatamente porque elas não escolhiam seus representantes. Então, a partir daí, você tem já um vínculo muito claro entre tributação e gênero, mas a verdade é que esse debate ainda é muito incipiente no Brasil. Como que eu descobri essa discussão e como eu achei que o tema poderia ser interessante, que ele, enfim, merecesse, né, ser estudado. Bem, em primeiro lugar, eu sempre fui uma pessoa muito engajada em termos da igualdade entre homens e mulheres, e aí, enfim, acho que eu posso dizer isso aqui, acho que talvez você compartilhe comigo essa percepção, mas a área tributária é uma área muito masculina, né? Então, eu digo, por exemplo, na Faculdade de Direito da USP, nós tivemos uma professora mulher no Departamento de Direito Tributário em toda a existência da faculdade. Então, é uma área majoritariamente masculina, né? Então, eu sempre fui uma pessoa engajada com a igualdade de gênero. E aí, quando isso juntou com tributação, eu falei, gente, é aqui que eu quero morar, né? Então, para contar para vocês, eu estava passando um período sabático na Inglaterra, e eu tinha ido para lá no começo de 2019 para estudar tributação da economia digital, que é um tema em relação ao qual eu tenho várias produções, e eu já me dedico há muito tempo, desde 2017, e eu fui para lá com esse projeto de produzir um paper sobre, um sabático mesmo, né? E falei, bem, produzo um paper sobre tributação da economia digital, o que afinal eu acabei produzindo de uma forma meio rápida, porque eu já estava estudando esse tema faz tempo. E aí um dia na biblioteca, meio cansada, né, de olhar para tributação da economia digital, falei, eu vou andar pela biblioteca, que eu adoro andar por biblioteca de faculdade, né? Aquelas bibliotecas enormes. E aí, andando, eu vi lá
Tributação em Gênero, Tax and Gender, uns livros que eu li, falei, gente, que lugar é esse? E aí peguei todos os livros e aí fui estudar melhor sobre Pink Tax, que era uma coisa sobre a qual eu já tinha ouvido falar, mas também não tinha me aprofundado. E aí, em razão disso, comecei a estudar o tema, né? Junto com essa compreensão acadêmica, né, da existência dessa pauta de pesquisa, porque é uma pauta de pesquisa própria, me veio uma outra ideia que foi constituir um coletivo, uma iniciativa de mulheres tributaristas, porque também na Inglaterra isso é muito presente. Nos Estados Unidos também tem, mas existe um movimento forte na Inglaterra, que é o Women in Tax, que fazem trocas, encontros e tudo mais. E aí eu tive essa ideia, conversei com algumas amigas que toparam, né? E aí, junto com isso, a gente acabou fundando também o WIT, que é o Women in Tax Brasil, que é a ideia é visibilizar mulheres tributaristas, mas junto veio essa pauta de pesquisa. Então, eu não sei, acho que eu não fui muito econômica, eu falei demais. Não, Mas foi em resumo, assim, foi isso. Não, foi sensacional. Eu viajei com você na descrição, estava vendo já a biblioteca, porque essas bibliotecas são sensacionais, né? A gente quer morar ali dentro, Pois realmente. então, quer morar dentro, exatamente, exatamente. Fantástico. E aí foi isso. Não, Então, assim. mas aí o que aconteceu? Eu acho que essa pauta ela ficou mais. Enfim, eu olhei para ela, falei, eu preciso estudar, comecei a estudar um pouco de uma forma um pouco solitária. E aí, sempre pensando, bem, eu preciso me dedicar mais, comprei vários livros, li muito, e aí, por uma boa coincidência, um grupo de mulheres da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é o Tributos a Elas, que é uma iniciativa criada dentro da Procuradoria, me procurou dizendo, olha, a gente sabe que você está estudando tributação em gênero, a gente queria fazer um grupo de pesquisa para se dedicar de modo mais consistente a esse tema. Isso foi no ano passado, bem no começo da pandemia, lá para abril. E aí eu falei, meu Deus, a pandemia, né, já estava assim, todo mundo, né, assoberbado de coisas, de tarefas, criança, casa. Aí eu falei, putz, mas essa pauta eu não posso abandonar. E é um jeito de eu estudar de um modo mais sistemático. E aí, desde então, a gente tem esse grupo de pesquisas na Fundação Getúlio Vargas, e junto em parceria com a PGFN, que tem sido uma coisa bem enriquecedora, bem bacana. Não, sensacional a gente ver que já existe no Brasil grupo, inclusive dentro do governo, mulheres representantes, porque também Exato. lá na área tributária, na PGFN, a mulherada é um percentual mínimo, né? Então, assim, Exatamente. é extremamente interessante a gente ver que está havendo uma organização, uma mobilização nesse sentido. Agora, antes de mais nada, eu queria, Tatiane, que você explicasse um pouco para a gente que temas a gente teria dentro dessa tributação em gênero, né? Porque muita gente Sim. fala de pink tax, muita gente fala de impacto na renda. E aí? Bom, acho que a gente tem diversas coisas, né? Então a gente poderia separar entre, de uma forma mais tradicional, olhando para as bases econômicas da tributação, então a gente poderia separar essa análise num olhar para o consumo e num olhar para a renda. No olhar para o consumo, partindo de uma perspectiva bem específica, nós temos o Pink Tax. Então, vamos primeiro falar do Pink Tax para entender o que é isso, né? Porque sempre que vem tributação em gênero, fala, é Pink Tax, que as pessoas entendem num primeiro momento. Deixar claro, eu não sei se eu travei ou se foi você, agora eu fiquei em dúvida. Deu uma Tá travada indo? rápida, mas voltou. Eu Tranquilo. travei, não. Foi, você deu uma travada Então tá rápida, bom. mas Então tá voltou. bom. Então, Pink Tax não é tributação de bens femininos. O Pink Tax é um fenômeno econômico, né? E que se tem esse nome de tax a partir da perspectiva de que é uma imposição do mercado da qual você não tem como fugir. Como que é isso? Os produtos tipicamente femininos são produtos mais caros. E aí eu tenho um exemplo, eu tenho diversos exemplos, e eu tenho um exemplo para dar de hoje, né? Eu fui à farmácia hoje, fui comprar ibuprofeno.
E tava lá na prateleira da farmácia, agora lançaram o Advil Mulher, que é o ibuprofeno. O simples, o preço da cápsula era R$ 1,65, né? O simples. O Advil Mulher, que era o mesmo, só que tinha mulher, era R$ 1,87. Não existe nenhuma justificativa para isso, a não ser o fato de que eles querem atingir o público feminino e existe um imaginário de que as mulheres gastam mais. Então, os produtos direcionados para as mulheres são produtos mais caros. Esse movimento, ele começa de consciência, né? Começa a acontecer na França, né? Por conta de um coletivo feminista que mostra a existência de bens femininos mais caros. Isso vai para os Estados Unidos, na cidade de Nova York tem um estudo amplíssimo mostrando que as mulheres pagam mais pelas mesmas coisas 42% das vezes. Então, a gente paga mais, muito mais do que os homens. E aí, pelas para bem de criança, isso é muito claro, né? O patinete rosa é mais caro do que o patinete azul, né? Porque o rosa, em tese, seria das mulheres. Então, isso é o Pink Tax, essa imposição do mercado. Mas isso não é tributo. De fato, não é tributo, mas eu tenho um impacto tributário na medida em que eu tenho a tributação do consumo. Mulher acaba pagando mais tributo indiretamente por consumir um bem feminino, né? Então, o desodorante feminino é mais caro do que o desodorante masculino. Eu não posso ser obrigada a consumir o desodorante masculino porque ele é mais barato, né? Então, eu tenho um impacto tributário indireto nesse caso. Então, esse é um exemplo dentro da tributação do consumo. Um segundo exemplo, né? Eu saí do mais específico, vou indo para o mais geral. Um segundo exemplo seria a tributação de absorventes. Que aí muita gente confunde tributação de absorvente com Pink Tax, que não tem nada a ver. Os absorventes são bens altamente tributados no Brasil, né? Nós somos um dos países que mais tributam absorventes. Existe um movimento global de redução da carga tributária sobre absorventes. E por quê? Porque os absorventes são bens utilizados pelas mulheres em razão lógica inafastável. Então, eu não tenho escolha. E não existe ou absorvente ou similar, ou a calcinha absorvente, ou o tampão, o que quer que seja. Mas o fato é, não existe um similar masculino, né? Então, eu sempre falo, quando eu dou aula de tributação e gênero, eu falo para os alunos e alunas, me digam qual é o similar masculino. A Gillette, mulher também usa Gillette. A espuma de barbear, você tem o equivalente ali para mulher raspar a perna com Gillette. Aí alguém falou outro dia, camisinha. Não, mas a camisinha primeiro, né? Beneficia a mulher porque, né, você evita doença. Não existe um bem que seja semelhante. Então, a tributação do absorvente é uma tributação sobre as mulheres, porque nós somos mulheres, né? Existe uma controvérsia muito grande em torno disso, porque há quem diga corretamente que não necessariamente a retirada do tributo vai fazer com que haja uma diminuição no preço e um melhor acesso ao fato é que hoje nós temos muitos benefícios fiscais para muitas coisas e talvez a gente devesse pensar se da perspectiva do ICMS e do IPI, a seletividade está sendo cumprida quando a gente fala em absorvente. Então, da tributação do consumo, essa seria uma segunda discussão. E uma terceira discussão, que aí essa é a mais ampla ainda, né? E que diz respeito muito diretamente ao nosso sistema tributário, ela se refere ao fato de que a tributação sobre o consumo ela é naturalmente regressiva, ou seja, ela onera mais a população de baixa renda. E aí, se a gente for olhar para a distribuição de renda no Brasil, as pessoas que ganham menos são as mulheres, e especificamente as mulheres negras. Então, nós temos que um sistema tributário regressivo, como é o nosso, né, porque ele é inteiramente baseado no consumo, ele é um sistema tributário que
amplia as desigualdades sociais, sem dúvida nenhuma, mas amplia as desigualdades de gênero, de gênero e raça, né? Porque elas estão relacionadas. Na medida em que quem está na base da pirâmide remuneratória do Brasil são as mulheres, especificamente as mulheres negras. Então, esse é um outro impacto da configuração do nosso sistema tributário, que aí tem a ver com o consumo. Em relação à renda, muito rapidamente, porque eu estou vendo aqui também tem várias perguntas, em relação à renda, o que nós temos as mulheres ganham menos do que os homens, né? E as mulheres negras ganham menos ainda. Tem menos disponibilidade financeira e, ao mesmo tempo em que ganham menos, elas se dedicam mais ao cuidado das pessoas e do lar, né? Então, os últimos dados do IBGE mostram que 21,3 horas na semana ao cuidado das pessoas e da casa, enquanto os homens se dedicam 10,9 horas semanais. Isso naturalmente se reflete na capacidade remuneratória. Então, na média, as mulheres ganham 22% menos do que os homens. Agora, se a gente for fazer a comparação entre entre homens brancos e mulheres negras, essa diferença é de 44,4%. Então, ela é maior ainda. Como que isso impacta a tributação da renda? Nós temos um sistema tributário em que a tributação da renda não é progressiva. Ao contrário, na pessoa física, ela é regressiva, especificamente em razão da não tributação de dividendos. Isso faz com que nós beneficiemos, quem se beneficia da não tributação de dividendos? Os homens, e são os homens brancos. Então, essa a ausência de progressividade na tributação da renda, ela também ela também intensifica a desigualdade de gênero na medida em que eu estou ampliando a desigualdade social. E aí, de novo, né, aquele mesmo argumento do consumo. Eu estou fazendo com que elas continuem nessa situação de vulnerabilidade e menos acesso. E um outro debate, esse é o último que eu vou falar, se refere à tributação, por exemplo, da pensão alimentícia. A não tributação, né? A possibilidade de dedução. De acordo com os dados da Receita Federal, mais de 98% das pessoas que deduzem pagamentos com pensão alimentícia são homens, que se beneficiam, então, dessa dedução. Já as mulheres precisam oferecer esse valor à tributação se quiserem considerar o filho ou a filha como dependentes. E a dedução do dependente é muito baixa, né? 2.700 e pouco no ano. Então, a mulher fica com o encargo do cuidado, com o encargo dos gastos diários, ela é tributada no consumo e aí ela é tributada regressivamente. Então, esse modelo do nosso sistema, da minha perspectiva, ele favorece em muitos aspectos a desigualdade de gênero. Então, falando assim muito rapidamente, eu acho que essas são as questões, né, que precisam ser discutidas e sobre as quais a gente precisa ter mais pesquisa, né, ter mais dissertações de mestrado, ter mais teses de doutorado, exatamente para mostrar que isso não é também uma discussão de nicho, sabe? Não é uma discussão das mulheres. Na verdade, o que a gente está discutindo é a estrutura do sistema tributário nacional, se ela é justa ou não, né? E nessa configuração ela não parece que seja. Não, exatamente, Tatiane. Inclusive, sobre esse ponto da renda, eu penso um pouco também na própria questão da dedutibilidade dependente. Porque você veja, a mulher geralmente ela está sustentando os filhos dela, às vezes ela vai lá e sustenta a mãe, ela sustenta o irmão, ela sustenta o afilhado, e ela vai pelo mundo que a mulher é assim mesmo, né? Ela abarca o universo embaixo dela. Sendo que, tributariamente, ela não consegue fazer a dedução dessas despesas. Né? Porque muitas vezes a mãe dela lá está aposentada, ganhando uma miséria, mas é ela que paga, e aí não pode ser configurada como dependente dela, o outro não tem um vínculo parental pela lógica da Receita Federal. Então, assim, acaba que você fica numa situação onde a tua dedução é zero, né? A tua dedução é nenhuma, você tem um gasto muito maior e um retorno mínimo, né, pelo governo. E aí eu queria Diga, desculpe, te atrapalhei. Não, então, e aí imagina, eu que te cortei, mas nesse sentido tem uma coisa muito importante na sua fala, que é a questão do cuidado, né? Então, existe essa construção social que cabe à mulher o lugar do cuidado, né?
uma construção social, não é algo que seja inato, é uma construção que vem de séculos, né? E é isso aí. Mas este cuidado, ele não é remunerado. Né? Então, esse é o trabalho não remunerado das mulheres, porque esse dado do IBGE que mostra que as mulheres se dedicam mais aos afazeres domésticos, o dobro, né? Se dedicam o dobro do que os homens, e não importa se a mulher está empregada ou não. Então, não é a mulher que escolheu, ou eventualmente não teve escolha, e só cuida do lar. Não, é a mulher que também trabalha fora de casa. E é interessante que a gente não vê esse cuidado que você relata como um trabalho, porque ele é um trabalho, ele é desgastante e não existe um reconhecimento tributário, não existe nenhum tipo de dedução, não existe nenhum reconhecimento do valor econômico deste cuidado, porque se não houvesse esse cuidado, a gente teria um impacto muito importante na economia. Você deu uma travada agora, Tatiane. A gente não está conseguindo te ouvir. Tua imagem sumiu. Ai, desculpa. Então, eu só estava dizendo que esse é um ponto muito importante, né? Então, nós não consideramos isso como algo passível de remuneração e, portanto, se não é remunerado, porque como de fato não é, né, faz parte do nosso papel social, esse papel que nos foi imposto, então eu não tenho como reconhecer de alguma forma isso como alguma dedução no meu imposto de renda. Então, esse é um ponto muito importante que você traz, de fato. Desculpa ter te cortado. Não, que isso, foi excelente. Até ouvi sua opinião sobre isso, que eu, quando escrevi sobre deduções do imposto de renda, eu não pensei na ótica da tributação de gênero, eu pensei mais numa crítica da tributação realmente regressiva. E você falando, deu essa ideia. Eu falei, cara, realmente. No Congresso Nacional, no que tange esse aspecto, com o objetivo de tentar reduzir essa tributação, promover talvez uma redução dessa desigualdade de gênero, né, por meio da tributação. E seria, inclusive, a pergunta que eu iria lhe fazer. Então, estou aproveitando, pegando carona com a Ana, que está nos ouvindo, justamente para saber aí de você o que você acha disso. Se a gente tem algum movimento ou não, Sim. e o que poderia ser feito. A gente tem um movimento bem bacana, eu vou te contar. Em razão desse grupo que eu formei com as procuradoras, né, e que várias acadêmicas de vários lugares do Brasil também aderiram, o objetivo do grupo, ao final, é produzir uma obra, né, então um livro que tenha por objetivo também pautar um pouco esse debate, trazer essas discussões de uma forma mais sistematizada. Mas, como a reforma tributária estava muito na pauta, o ano passado, a gente falou, bem, a gente não pode perder esse bonde. Que a gente precisa levar esse debate para o Poder Legislativo e aproveitar essa discussão da reforma tributária. E aí, o que nós fizemos? Nós fizemos um documento legislativas concretas, dizendo o que precisava ser alterado, quais leis precisavam ser alteradas para enfrentar essa questão da desigualdade de gênero trazida pelo sistema tributário. E aí a gente foi bastante ambiciosa, porque nós pensamos, inclusive, em propostas relacionadas à dedução do imposto de renda da pessoa jurídica que contratasse mulheres em cargos de gestão, que tivesse um determinado percentual de mulheres em cargos de gestão, mais ou menos como a licença maternidade, né? Aquele programa Empresa Cidadã. Então, bem, se você, né, então, Empresa Cidadã, você pode deduzir, né, você tem um benefício tributário em relação ao imposto de renda se você concede 6 meses de licença maternidade para a mulher. A gente fez um paralelo nesse sentido, pensando em mulheres em cargos de gestão, em mulheres negras em cargos de gestão, e aí a gente compostas, nós entregamos na Câmara dos Deputados, especificamente, a gente circulou por diversos, e para alguns senadores também, mas circulamos por diversos deputados e deputadas, e quem se interessou muito, deputada
Lídice da Mata. A gente teve um evento aberto com ela para apresentar essas propostas. Nós elaboramos agora, durante o mês de janeiro, a gente trabalhou muito, e a gente elaborou os projetos de lei em específico. Esses projetos já estão no gabinete da deputada Lídice, e agora, eu acho que é no dia 22 ou 23 de março, vai ter uma semana da Câmara dos Deputados dedicada ao Dia Internacional da Mulher, né? Então vai ser o mês todo, e no dia 22 ou 23, agora eu não me lembro, vai ter uma mesa para discutir reforma tributária e desigualdade de gênero, e eu e mais uma procuradora faz parte desse grupo, a gente vai apresentar exatamente essas propostas e essas ideias. Então a gente está muito animada, a gente acha que disso pode sair alguma coisa, né? Que não tenha isenção ou benefício fiscal para absorvente, mas que tenha dedução do imposto de renda para pessoa jurídica, que coloque mulheres em cargo de gestão. A gente imagina que a gente vai conseguir levar esse debate para um público mais amplo, né? E levar para o público mesmo, né? Para o Congresso Nacional, aí você começa a ter uma pauta diversa, inclusive. Essa é a ideia. Então, Não, a sua pergunta foi ótima. Não, sensacional, tá? Tipo, a gente precisa realmente divulgar mais essas iniciativas, inclusive para que o próprio Congresso entenda o quão relevante para a população é isso. Porque, veja, se você não tivesse falado isso para mim agora, eu não saberia que isso está acontecendo. E a gente precisa desenvolver, e nós que somos mulheres, está na nossa mão divulgar, demonstrar a importância. Porque se não for assim, politicamente não vai ser relevante para ser emplacado. Como você muito bem colocou, a gente está saindo do marco zero para alguma coisa. O que a gente conseguir nessa onda, vamos dizer assim, da reforma tributária, já é um ganho. Seja uma dedução, seja o reconhecimento da aplicação da seletividade em si, né, com relação aos absorventes, como produto essencial, seja o que for, mas pelo menos a gente está começando a debater essa viabilidade dentro da tributação nacional. Eu queria aproveitar e te fazer uma pergunta que um dos nossos telespectadores aqui colocou, que é o seguinte: a tributação evidencia desigualdade de gênero, mas a solução deveria ser tributária? Aí vem justamente a pergunta dela na linha. Será que a melhor solução é a tributária ou seria uma outra política com o objetivo de tentar reduzir essa desigualdade? Quem fez essa pergunta foi a Tatiana Junger. Então, Tatiana, essa sua pergunta é muito boa, eu adoro essa pergunta, porque ela serve, óbvio, né, para desigualdade de gênero, que é mais específica, mas também para desigualdade social de um ponto de vista geral. E eu acho que a tributação tem o seu papel, tenho convicção. Por qual razão? Da minha perspectiva, vocês me ouvem? Falar na minha perspectiva. Oi. Acho que deu uma travada básica. Desculpem, minha internet está super boa, eu não sei por que está travando. Agora você voltou. Desculpem, minha internet está boa, eu não sei por que está travando. Então vamos lá. A minha concepção básica de direito tributário, ela envolve o reconhecimento de que as receitas tributárias, elas são fundamentais para a existência do Estado. Né? Então, sem o direito tributário, sem o exercício da tributação, eu não tenho Estado. Né? Pelo menos não esse Estado contemporâneo e ocidental que nós conhecemos. Né? Talvez na configuração na Arábia Saudita seja outra, mas aqui no Brasil é essa. A gente depende das receitas tributárias para o Estado existir. A gente não tem petróleo, não tem receita originária o suficiente para que não haja o exercício da tributação. Muito bem, se a existência do Estado ela depende do exercício da tributação, do meu ponto de vista, aquele modelo de Estado que o exercício da tributação viabiliza, ele deve ser coerente. Ele reflete, ele estará refletido também, melhor dizendo, nos valores do sistema tributário. Você entende? Porque eles se autoalimentam, né? Então não faria sentido eu ter um Estado social e democrático de direito como o nosso e um sistema tributário que não realizasse esses mesmos valores deste mesmo Estado social e democrático de direito. Então eles se autoalimentam. Então não dá para dizer
que o meu sistema tributário ele não deve se ocupar da redução das desigualdades, por uma razão muito específica, porque é objetivo da República Federativa do Brasil reduzir as desigualdades sociais nos termos do artigo 3º da Constituição. Então, se esse é o objetivo do Estado, e esse Estado ele existe, se mantém pela tributação, então a tributação ela também deve exercer este mesmo papel, ela deve buscar este mesmo objetivo. Caso contrário, a gente ia ter um disparate e simplesmente não faria sentido. Então, eu acho que é uma resposta, né, muito simplificada de algo que tem uma teoria muito mais densa por detrás, mas no fundo é uma resposta teórica. Sim, é pelo direito tributário, porque se o direito tributário alimenta esse Estado no qual eu vivo, e esse Estado no qual eu vivo, ele busca esses valores, ele busca a redução das desigualdades, então o sistema tributário ele deve responder desta mesma forma, de modo que um sistema tributário que seja injusto, né, o sistema tributário brasileiro, se ele é manifestamente injusto, eu até poderia dizer que ele é inconstitucional, né? Então houve até uma ADPF da Oxfam, que foi ajuizada exatamente com essa tese, e eu até escrevi um texto sobre isso, eu concordo em gênero, número e grau. É exatamente isso. Se a configuração do sistema tributário ela é injusta e ela exacerba as desigualdades, então o sistema tributário não está cumprindo com o seu papel constitucionalmente determinado. Não sei se ficou claro. Não, ficou super claro. Inclusive, eu acho que justamente por ser objetivo da República Federativa do Brasil você reduzir essas desigualdades, inclusive é apontado como princípio da ordem econômica, no 170, você reduzir as desigualdades regionais e sociais. Então, a partir do momento que você pensa nisso, você diz, bom, eu tenho na Constituição uma diretiva e um fundamento para uma extrafiscalidade, naturalmente. Né? Exato. E para trabalhar, para eu trabalhar justamente essa extrafiscalidade em prol, no caso, dessa redução. Até porque é muito mais efetivo. Às vezes a gente fica pensando numa política social. A política tributária ela é muito mais efetiva em termos de resultado de resposta do que a gente trabalhar apenas e tão somente com uma política social. A política social, às vezes, demora muito, sem falar de que ela depende de muito dinheiro. A renúncia de receita que você consegue por meio da tributação, às vezes, ela é muito mais eficaz, ela traz um retorno muito mais rápido do que o contrário, né? Exato. E aí, eu queria entender um pouco mais de você. Algumas pessoas aqui fizeram algumas colocações, tá? Eu vou começar a ler as perguntas do povo. Então, uma das coisas aqui que a Tatiana colocou para a gente ponderar é o seguinte. Uma professora da UF vem lendo esses dados sobre a economia do cuidado, né? Que você estava ponderando, que é uma coisa que não é considerada e tal, para calcular quanto vale o trabalho doméstico não remunerado. A última avaliação disponível, salvo engano, é de 2015 e chegou a mais de 600 bilhões de reais. Ou seja, um valor absolutamente considerável, né? Extremamente importante, né? Sem dúvida. E algo que a gente não tem nenhum retorno. Aí eu pergunto, com relação à questão desses projetos que estão lá no Congresso, que você vai estar apresentando e tal, como é que existe alguma visão sobre essa economia do cuidado? Ou seja, existe alguma perspectiva em cima desse ponto de como remunerar isso? Não, infelizmente não, porque a gente não tem dados suficientes, né? Esses dados são super importantes, né? De como você concretiza isso e monetiza isso, mas a gente não tem esses dados e a gente dependeria, na minha concepção, de uma pesquisa acadêmica mesmo, mais densa, para avaliar quais seriam os impactos do reconhecimento de uma dedução nesse aspecto. E aí eu digo uma pesquisa acadêmica mais densa para que a gente não resvalasse num eventual incentivo para a mulher não ir para o mercado de trabalho. Porque já que ela teria a dedução por estar em casa e por se dedicar ao lar e às pessoas, né, e ter este trabalho não remunerado, como isso pode impactar ou não no mercado de trabalho. E aí, para fazer aqui uma meia-culpa, né, a gente construiu, são vários os projetos, né, são várias as ideias, mas é isso, a gente construiu um pouco no começo do grupo e a gente preferiu ficar num terreno que fosse seguro, né? Então, vamos falar do que a gente efetivamente
tem segurança, que a gente sabe, porque a gente tem consciência de que nós seremos questionadas em relação a isso. Então, por exemplo, em relação à tributação de cosmético, que é um outro debate importante, que o cosmético ele é essencial ou não é essencial? Se você tiver se a gente olhar de uma perspectiva que a gente vive, as mulheres, né, estão inseridas numa sociedade em que elas são demandadas estarem sempre bonitas e arrumadas, especialmente no ambiente corporativo, que a gente gasta muito mais dinheiro com isso do que os homens, não tem comparação, bem, primeiro porque, em regra, os homens não usam maquiagem, então não usam produto para cabelo, então você não usa creme hidratante, então você tem uma diferença muito grande nesse consumo e eu tenho, assim, uma hipótese, uma intuição de que essa diferença, ela decorre de uma imposição social, né? Então, essa imposição social, especialmente no mercado de trabalho, ela nos leva também a uma tributação maior, especialmente porque os cosméticos não são tributados como se bem essenciais fossem, né? Existe um debate nesse sentido. A gente poderia ter feito uma proposta também nessa linha, mas a gente não tinha segurança, a gente precisa estudar um pouco mais isso para entender, e para entender também se mais ou menos, né, fazendo a comparação aqui com a economia do cuidado, se a gente prevê um incentivo fiscal para cosméticos, se a gente não vai estar exatamente entrando nessa cultura. Nessa cultura de que a mulher sempre tem que estar linda e sempre tem que estar perfeita, porque senão ela não é adequada, especialmente no mercado de trabalho. Então, não, mas é isso, é um tema que está no nosso radar e que a gente vai se dedicar, porque ele realmente precisa ser olhado, é muito relevante, né? Então, só de ele aparecer já mostra que, de fato, é algo que a gente precisa estudar e se dedicar. Não, sim, você vê, pela sua fala, a gente observa o quanto existe um campo aberto para estudo, para pesquisa, para levantamento Sim. de dados, né? Até mesmo, às vezes, a inexistência de um banco de dados que reflita isso efetivamente, a necessidade, talvez, de criação desse Uhum. banco de dados, a depender da Sim, situação, né? De evitar esforços. Então, assim, realmente é um universo gigantesco de estudo, né? gigantesco. Que está É, chegando agora no Brasil. então, isso que é engraçado, né? Isso que eu queria. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por que que você acha que só chega agora no Brasil? Isso está sendo discutido no exterior há décadas, né? Eu diria assim, pelo menos desde a década de 90, no mínimo, a gente tem essa discussão fora do Brasil. Você tem alguma hipótese? Porque eu tenho uma. Olha, assim, a minha hipótese, e aí eu ouvirei a sua já, é a seguinte: para mim, no Brasil, as coisas sempre chegam atrasadas, né? A gente começou a falar de teoria dos direitos fundamentais quando a Alexis já tinha escrito esse negócio há 500 anos atrás. Então, assim, Pois é. já existe uma tendência às coisas chegarem no Brasil muito atrasadas. Agora se fala em análise econômica do direito como se fosse descoberta da vez, quando a escola de Chicago fazia isso há 1000 anos. Então, eu acho que já é uma tendência as informações dessas teorias chegarem atrasadas no Brasil, né? Então, essa seria a minha visão, mas eu queria ouvir a tua. O que que tu acha? Então, a minha visão é um pouco menos otimista, eu diria assim, né? Que não depende dessa conjuntura nacional, mas de uma conjuntura específica do direito tributário, no fundo, né? Porque, de novo, esse é um tema que toca mais as mulheres, né? Porque mesmo pensando no Pink Tax, né, que não é, de novo, tributo, mas eu, como mulher, olho e falo, cara, é um absurdo o advio mulher custar muito mais do que o advio normal, né? E eu acho que a falta, né, de mulheres acadêmicas no direito tributário, a falta histórica, né? Não estou dizendo agora, contemporaneamente, que a gente tem muitas mulheres acadêmicas no direito tributário, mas essa falta histórica fez também com que o direito tributário ficasse centrado numa pauta enfim, que no fundo, né, e tem mais, né, porque os acadêmicos também são muito focados na advocacia, então a gente tem uma pauta muito pró-contribuinte, uma construção, uma academia também muito voltada à construção de teses vendáveis, digamos assim, né, mas além dessa crítica, né, que é necessária, veja, eu sou muito próxima de muitos professores acadêmicos brilhantes, homens, mas a gente
gente precisa fazer essa crítica e olhar e falar, bem, então, para além, né, dessa característica da Academia Tributária Brasileira, que é majoritariamente pró-contribuinte, né, porque a gente tem poucos professores de direito tributário de dedicação exclusiva, porque é uma área muito importante também na advocacia, ela também é uma área masculina. E talvez esse tema não chame, ou não tinha chamado a atenção dos acadêmicos ainda, né? Isso agora está mudando. Tem vários acadêmicos que têm tratado desse tema, o Heleno Torres é um deles, o SCAF, o Fernando Facuri SCAF, também lá da USP é outro, mesmo o Regis Fernandes de Oliveira, que é de Direito Financeiro. Então, o tema está se espalhando, né? Mas eu acho que, eu não sei, eu posso estar enganada, mas eu acho que talvez em razão dessa configuração específica da nossa academia tributária, que começa a mudar agora, né? Felizmente. Mas por anos, né? Então a gente não teve, né? A nossa referência de mulher tributarista, que da geração mais antiga, que também não é tão antiga assim, que está aí, né? É a professora Isabel Derzi. Então, quantas mulheres, né, nós temos na geração dela? São muito poucas mulheres. Então, eu acho que essa visão crítica também é importante. Veja, isso não é atacar ninguém, de modo algum, como eu falei, sou amiga de todo mundo, me relaciono muito bem com todo mundo, mas a gente ter essa consciência também é muito importante para entender o lugar onde nós estamos, né? E como a gente pode evoluir com mais diversidade que faz bem para todo mundo. Não, sensacional, porque realmente, veja, você ponderou algumas coisas que eu realmente não pensei e é fato, né? O universo da área tributária é totalmente masculino, o universo acadêmico é muito masculino, na área do direito sempre foi, na área tributária mais ainda, né? Que nem na área penal. Na área penal também, é super Exato. só homem, né? Então, assim, tem processo. Processo, é difícil a gente ter, né? A Tatiana está até informando aqui que lá na UERJ a gente tem 3 pessoas, ela e uma outra colega, acho que é Belinha, está falando que na UERJ a gente tem 3 mestrandas que estão estudando esse tema de tributação em gênero, e lá a gente não tem nenhuma... Que ótimo, que bacana. 3 alunas já. Nenhuma mulher. 3 mulheres estudando. Agora não tem nenhuma mulher como professora, que nem a situação professora. da USP, tá? Exato. Não tem. Exato. Não tem. Então, assim, eu mesma, muitas vezes, fui a única mulher de várias turmas de pós-graduação dentro do grupo. Então, assim, a gente vê que existe realmente uma tendência ao universo ficar masculino, até porque eu acho também que existe uma não sei se eu chamaria isso de uma fama, de uma ideia errada, mas muita gente coloca direito tributário, pelo menos na graduação, quando eu dou aula, o pessoal já acha que eu vou falar de matemática. É verdade. E a mulher, em regra, ela não gosta de matemática. Em regra, não existe um approach muito grande com essa seara de exatas. Então, assim, elas já olham meio que com medo quando você vai começar a falar. E aí, à medida que a gente começa a mostrar que o universo, que eu acho que também existe uma mística muito grande em torno do direito tributário, não só com relação ao gênero, mas também com relação à matéria, porque existe também o interesse dessa matéria não ser difundida, existe também o interesse de você ter uma centralização de poderes ali com relação ao debate, né? E aí acaba que esse interesse em centralização do debate também se reverbera, obviamente, por uma dificuldade de você ter as mulheres trabalhando, né? Fora as místicas que criam em torno disso. Estava se colocando aqui um comentário de que é o próprio universo masculino que afasta muitas mulheres estudantes da época de eleger a área de atuação. Que elas podem se sentir mal... alijadas, né? Exato. Elas não, é como se não pertencesse àquele lugar, de fato, né? Se não há uma referência feminina, se não há, né, uma mulher ali num lugar de destaque naquela área, por que eu vou para aquela área, né? Eu mesma, durante a minha graduação, eu tive talvez 3 professoras mulheres, 2 de direito civil, né, que é uma área tipicamente feminina, né, porque também é uma área vinculada com o cuidado da pessoa, a relação entre as pessoas, e a Maria Silvia Zanella de Pietro, que era de direito administrativo, que era né, mais próxima do direito tributário, era em quem eu me inspirava. Eu olhava para Maria Silvia e falava assim, eu preciso me inspirar nela, né? Porque é uma ausência absoluta. E, de fato, eu acho que existe esse preconceito com o direito tributário ser uma área mais
masculina, porque tem a ver com matemática, e aí você vem com as construções de gênero, né? Que as mulheres não podem ser boas de matemática, quem é boa de espaço e matemática são os homens, que é algo absolutamente construído e sem dúvida nenhuma se afasta as mulheres dessa área. E aí, daí, por isso também é importante, voltando para a questão da tributação e gênero, que a gente também traga homens para essa discussão, né? Sim. Então, que a gente. Porque, para não ficar uma discussão de nicho, né? Eu sempre brinco com o meu marido que eu leio muita literatura, mas já há alguns anos eu só leio mulheres. Eu falei, não vou mais ler homem. Desculpa, já li homem minha vida inteira. Eu preciso prestigiar as mulheres. Eu ainda brinco, eu falo, a única concessão que eu faço é para o Walter Ugumãe, que tem uma escrita assim tão sensível que parece uma mulher. E aí, o meu marido, que também lê muito, ele não lê os mesmos livros que eu. E aí eu brigo com ele, eu falo, cara, você precisa ler mulher também, porque parece que fica uma coisa de nicho, né? Então, a literatura feminina, porque tem também mulheres no centro da história, só as mulheres leem, né? E aí eu não tô falando, né, de um romance de banca de jornal, mas tô falando da Toni Morrison, que é prêmio Nobel, né? Então, desculpa, você precisa ler a Toni Morrison, você é homem ou mulher. Então, a gente precisa também trazer homens para esse debate da tributação e gênero, porque para não ficar um negócio de nicho, para não parecer que é um monte de mulher reclamando, né? Mas essa agora ainda, vocês também vão reclamar? Porque, de novo, é uma questão relativa à composição do nosso sistema tributário e à justiça do nosso sistema tributário. Não tem, é óbvio que isso resvala na situação específica das mulheres, mas qualquer pessoa que se ocupe de estudar o direito tributário, tal como ele é, e se ocupe de mostrar quais são os problemas do direito tributário, não pode se furtar de fazer essa análise. Então, acho que isso também é muito importante, né? Então, na UERJ, a despeito de não ter professoras mulheres, pelo menos. Então, quer dizer, essas mulheres que estão com o mestrado voltados para esses temas, elas estão sendo orientadas, né? E que bom que há homens que topam fazer esse tipo de orientação, porque a gente precisa realmente desse engajamento mais amplo. Acho que isso é bem importante. Aqui estão comentando que um dos professores dessa linha de pesquisa é o Carlos Alexandre, lá da UERJ, que está sendo orientador de uma dessas alunas. Mas, assim, eu acho que é bastante... Você vê que é, né, um professor homem com uma visão bastante aberta sobre o tema. Inclusive, ele já promoveu algumas lives aí debatendo esse tema também. Mas o que eu acho interessante da gente colocar foi um ponto que você trouxe de quando a gente fala da necessidade de trazer um tratamento buscando reduzir uma desigualdade em relação ao gênero, que a gente não pode querer criar nichos. Porque existe muito isso com relação ao discurso de minoria. A gente vê muito, né? Então, assim, a gente tem que, na verdade, buscar justamente trazer uma inclusão e não uma exclusão das pessoas. Não é porque os homens dominam a área que a gente vai tirar eles do tema e sim trazê-los para discutir a questão da tributação do gênero. Por que a gente tornar isso algo mais justo e buscar por meio desse debate amplo, ter novas ideias em relação, e até educá-los nesse sentido. Né? Porque a gente tem alguns colegas aqui que estão colocando isso. Os homens, aqui no Brasil, existe uma visão muito patriarcal, né? Existe uma visão ainda muito machista em diversas questões. Então, a gente precisa educar. Tudo é uma questão de modelo mental, né? Eu acho que a gente está vivendo uma virada, e esse tema que você traz é um tema que nos faz refletir muito acerca da nossa visão de mundo também, de concepção. Sem dúvida. Né? Do que seria uma tributação justa, uma tributação injusta, por que a mulher ela tem que ser favorecida na tributação, ou por que ela é desfavorecida. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco nesse modelo mental, porque às vezes a gente tem, como você bem falou, às vezes a gente solta alguma informação que já vem enraizada sem refletir sobre ela. Por que é assim? Né? Exato, então, exatamente. É algo bem e aí, por isso... exatamente por essa razão, lá no nosso grupo de pesquisa, que a gente começou os encontros, deixa eu lembrar, acho que foi em junho do ano passado, eu já cheguei falando, olha, tem um texto aqui que é um texto básico sobre tributação em gênero, todo mundo precisa ler e tal. E alguém no grupo falou assim, mas será que a gente devia entrar para a tributação em gênero direto, ou será que a gente devia ler as autoras feministas clássicas? Porque talvez nem todo mundo
mundo esteja na mesma página, nem todo mundo tenha as mesmas concepções. E é absolutamente fundamental você ter completo domínio, né, do lugar em que a mulher está para enfrentar esses temas com mais propriedade. Então, a gente tem mais propriedade se a gente tem esse conhecimento prévio. E a gente passou, olha, o ano de 2020 inteiro só com leitura feminista. Um encontro que foi agora em fevereiro, se não me falha a memória, que a gente terminou a leitura das feministas, né? A gente elegeu alguns capítulos, outros livros inteiros, a depender do tamanho, mas isso é absolutamente fundamental para que a gente consiga, exatamente como você disse, Micaela, entender exatamente o tamanho do problema, né? Porque se a gente não entende o tamanho do problema, a gente não consegue, de fato, falar com propriedade, e nesse sentido é importante que os homens estejam dispostos a nos ouvir, né? É claro que eles têm que estar nesse debate, mas eles têm que entender o que está sendo discutido e qual é este lugar. Acho que travou. Essas questões relacionadas deu uma travada, né? As questões relacionadas a cosméticos, ao lugar da mulher no mercado de trabalho, a economia do cuidado. Nós apresentamos esses dados de uma forma clara e sistematizada e consistente, né, para todos, né, para toda a sociedade, muito dificilmente essa tomada de consciência virá. Então, é também importante, é claro, que a gente precisa chamar os homens para o debate, mas eu acho que ainda o papel de protagonismo aqui é das mulheres, das acadêmicas, né? E por isso é tão importante você ter essas mulheres estudando, fazendo trabalhos de mestrado nesse sentido, porque a pedra está no nosso sapato, né? E é exatamente por causa dessa pedra no sapato que nós temos todos esses impactos tributários. A gente ter homens... É muito bom a gente ter homens sensíveis a isso, né? Mas é um equilíbrio delicado. Não tem a menor dúvida. Concordo com você totalmente. Inclusive aqui, tem muitas pessoas que estão interessadas em ter acesso a, primeiro, algumas perguntas que foram feitas aqui. Esse grupo é um grupo que já é fechado, existe possibilidade das pessoas pleitearem acesso. Outra questão, como é que as pessoas têm acesso a mais bibliografia sobre esse assunto? Né? A gente poderia, acompanhando você no Instagram, a gente já consegue ter acesso a essa bibliografia. Como é que você pode nos orientar, já que a gente sai dessa live aqui? Eu, pelo menos, já era curiosa, agora estou super sobre o assunto, para estudar mais, a gente poder estar contribuindo. Como é que a gente pode fazer? Sim. Olha só, o grupo ele estava aberto, mas a gente está com uma quantidade muito grande de pessoas. Vez ou outra, uma outra pessoa sai e a gente tem admissões. Então, fiquem à vontade para me escrever, inclusive no meu institucional, que é o da FGV, que é o meu nome, ponto, sobrenome, tatiane.piscitelli, @fgv.br. Inclusive no site da escola. Enfim. E aí, quem tiver em bibliografia, também pode me mandar e-mail, eu posso mandar os textos, posso mandar as referências, eu tenho bastante pesquisa, e por conta dessa pesquisa que eu comecei a fazer fora, eu também fui vendo uns livros interessantes e eu pedi para a biblioteca, né, para a FGV comprar. Então, todos estão na biblioteca da FGV. Eu não sei se eles estão digitalizados já agora por conta da pandemia, mas tem bastante coisa lá que dá para ter acesso, e eu tenho também muita coisa digitalizada, eu fico super à disposição para disponibilizar. Alguém perguntou aqui qual que era o texto básico, é um texto de uma autora que se chama Chiara Capro, Chiara com CH, Capro. Eu posso pegar do texto aqui, mas eu sei que ele está traduzido para o português e foi publicado naquela plataforma da Conectas. Então, se vocês derem um Google, Chiara Capro, feminismo e tributação, eu acho que é alguma coisa assim, porque ela mostra, se relaciona com a tributação, é um texto que vocês conseguem ter acesso, mas quem não tiver, pode me escrever e eu fico super à disposição
enfim, para compartilhar todas essas questões. E a Maria aqui também falou que a professora Luciana Grassano tem um livro que acabou de sair também sobre política fiscal e gênero, que é bem interessante também, vale muito a pena ter acesso a esse livro, tem vários artigos interessantes publicados. Bom, interessantíssimo. Já temos o caminho para a gente poder se aprofundar. E aí, seguindo o Instagram da professora Tatiane Piscitelli, você vai estar acompanhando também o que vai estar acontecendo. O projeto vai estar saindo, o que vai estar tramitando, audiências públicas em torno disso. E é interessante que nós aqui, principalmente o público feminino e o masculino que está aqui também, apoiem essa iniciativa, né? Demonstrem como isso é importante, participem desses eventos, debatam essa reflexão, e a gente precisa realmente virar essa chave, esse modelo mental no Brasil e passar a realmente tratar as pessoas iguais. Um dos nossos colegas aqui colocou isso. A Constituição cita no artigo 5º, inciso 1º, que todos são iguais perante a lei. Então, a gente tem que realmente tratar essa igualdade de forma material e não apenas formal. Então, Tatiane, eu queria te agradecer profundamente pela participação aqui nessa live. Foi muito esclarecedora em diversos aspectos. Eu diria que não só esclarecedora, mas também colocou todo mundo aqui para pensar. Eu, pelo menos, já saí com várias ideias aqui sobre o que a gente debateu. E eu passo a palavra para você dar as suas declarações finais. Imagina. Olha, eu que agradeço. Só queria agradecer. Ainda pensando nos materiais aqui, eu esqueci de... O relatório que a gente fez com as propostas legislativas, ele está completo no site da FGV Direito São Paulo. Ótimo. Então, se vocês entrarem no site da FGV, uma aba lá, pesquisas, aí vai ter núcleo de direito tributário. Clicando no núcleo de direito tributário, o documento está lá completo, esse documento que a gente fez dentro do grupo de pesquisa, que é composto por várias acadêmicas, procuradoras da Fazenda Nacional, e a partir de lá também tem um e-mail do núcleo, que vocês também podem me contatar por aquele e-mail do núcleo. Mas olha, muito obrigada, é sempre um prazer, eu fico à disposição de todo mundo, eu espero que esse tema realmente floresça, porque a gente só tem a ganhar, todo mundo só tem a ganhar com ele. Muito obrigada, então. Um beijo grande. Até a próxima, pessoal. Essa live vai ficar gravada. Vocês vão ter oportunidade de ver outras vezes aí, de divulgar para quem entrou agora no final, ver de novo do início. Tá bom? Um beijo grande. E não esqueçam, a Semana da Mulher Tributarista continua e amanhã a gente vai estar falando de marketing digital com a professora Ana Carolina Fragoso. Beijo grande. Até a próxima. Tchau. Tchau, Tatiane. Muito obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau.